Você não pode ter algo que seja ao mesmo tempo bom, bonito e barato. Essa é uma verdade. Claro, existe agora a China, né, o mercado chinês, e eles conseguem fazer coisas boas, bonitas e barato, mas a gente sabe que não é para sempre. Isso daí é justamente para ganhar mercado. E claro, não quer dizer que as coisas são baratas, quer dizer que alguém está pagando essa diferença. Enfim, isso é o chamado trilema, quando você tem três opções e precisa abrir mão de uma delas. Sempre que você abre mão de uma característica ou de uma coisa em função de outra, você está fazendo um trade-off. E isso existe nos investimentos também. Só que nos investimentos, as opções são outras. Você nunca vai poder ter algo seguro, líquido e rentável ao mesmo tempo. Essa é uma verdade, não dá para fugir. E a gente tem que aprender a lidar com elas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Finanças Sem Açúcar. Eu sou Gustavo Soares, profissional dos investimentos. E hoje a gente vai falar sobre o trilema dos investimentos. Mas antes, já te convido a deixar o like aqui no vídeo, a se inscrever no canal também. Eu tô com uma meta de chegar em 100 inscritos, a gente tá chegando aos 60 agora. Tudo tem um começo, né? Isso é muito bom. Então já me segue aqui, deixa um comentário também, deixa o seu like. Quando nós falamos sobre investimentos, essas três características são presentes em todas as opções que nós temos de investimentos primários, pelo menos, né? Ou seja, aqueles que não são fundos de investimento ou que não são carteiras já bem diversificadas. E como funciona esse trade-off? Eu quero trazer aqui uma analogia primeiro para explicar qual que é o racional por trás de cada uma dessas escolhas e depois explicar como funciona na prática, na construção das carteiras de investimento. Imagina que você tem R$1.000 em espécie, R$1.000 em dinheiro. E você precisa ir ali no mercado, sei lá, você vai sair, vai para um rolê. Você chega pro seu vô e fala: vô, eu tô indo ali no rolê, né? Vou na festa, ou vou sair para qualquer lugar. E eu preciso que o senhor segure, que o senhor guarde esse dinheiro aqui para mim, tá? O senhor pode fazer isso? Claro que posso. Basicamente assim. O que aconteceu aqui? Você tem altíssima liquidez, porque se você, sei lá, vier antes do previsto, ou se você ficar mais tempo na festa do que o planejado, seu dinheiro vai estar lá, seu vô vai poder te devolver na hora que você quiser. E o que isso implica? Implica que você não pode, claro que não se cobra juros dos avós, né? Mas se fosse uma pessoa totalmente conhecida e, sei lá, olhando na ótica dos investimentos, né, fazendo um exercício mental aqui, não faria sentido você cobrar juros do seu avô, ou o seu avô cobrar juros de você, no caso, né, porque é algo muito pontual, é algo que não vai demandar um esforço de ultrapassar um benchmark ou de monetizar aquele dinheiro, não. Ele vai ficar simplesmente no mais básico, no stand-by. Essa seria a principal visualização de um investimento que tem alta segurança e alta liquidez. Agora, se a gente for falar em um investimento com segurança e com rentabilidade, imagina que o seu vô chega para você e fala: ó, o meu irmão Walter, seu tio-avô aqui, tá vendendo a parte dele ali na adega, que já é bem frequentada na cidade e tudo mais, e eu vou comprar ela, mas eu tô sem dinheiro agora, você me empresta um dinheiro e eu te pago com juros? Tá bom.
Essa é a melhor explicação para um investimento que tenha segurança e rentabilidade. Por quê? Porque aqui você não vai poder cobrar, né, reaver esse dinheiro antes de um certo prazo. Mas você já sabe, você já acompanha aquele movimento e você já sabe que o retorno ele vai vir. Já é algo mais seguro, só que você não tem tanta liquidez, tanta facilidade de pegar o dinheiro no curto prazo. E você tem segurança, porque você já conhece, é uma pessoa conhecida, enfim. Essa é a melhor maneira de se explicar um investimento seguro e rentável. E quando a gente fala de liquidez e rentabilidade, aqui abre mão da segurança. Seria como se o seu cunhado chegasse para você e falasse: putz, me empresta um dinheiro aqui para eu colocar na minha tabacaria, que eu tô precisando trocar umas mercadorias aqui. Tô precisando comprar mais cigarro ou mais qualquer coisa para vender. Cara, com todo respeito aos cunhados, né? Mas de um avô para um cunhado existe muita diferença. Ou se eu deixei tudo em família, mas a gente pode deixar, fazer esse exemplo entre conhecidos. Né? Chega um conhecido seu ali que não tem tanta intimidade para você chamar de amigo e fala: putz, me empresta uma grana aí para eu investir na minha tabacaria. Aqui, para que você empreste, para que valha a pena emprestar esse dinheiro, o retorno tem que ser muito mais alto. Porque você corre grande risco de nunca mais ver esse valor. Você entende que a relação entre liquidez e segurança, aliás, liquidez, segurança e rentabilidade, vai nortear o quanto você está disposto a aplicar em cada uma desses investimentos? E quanto dinheiro você gostaria de aplicar? Por qual prazo? Então tudo isso tem que ser visto. Agora, levando esses exemplos para o mundo de investimentos, uma aplicação com segurança e com liquidez vai te obrigar a aceitar uma rentabilidade menor. E quais são essas aplicações? Um tesouro Selic, uma poupança, um fundo de investimento com liquidez diária, atrelado ao CDI, são aplicações que você não está buscando uma rentabilidade alta. Você está buscando algo para deixar o seu dinheiro em stand-by enquanto você não utiliza de uma melhor forma. Um fundo de emergência, um fundo de oportunidades, um dinheiro que, putz, eu quero comprar a ação da empresa X, mas agora o preço dela tá ruim. Eu quero esperar um pouco. Então deixa esse dinheiro, uma compromissada, por exemplo. É essa a funcionalidade. Quando a gente fala de investimentos com segurança e rentabilidade, aqui a gente abre mão da liquidez. E aí a gente fala de um tesouro IPCA+, para 2030, 2035. A gente fala de um CDB para 2 anos, 1 ano, 6 meses que for. LCI, uma LCA, investimentos que têm um prazo de maturação maior e que têm uma rentabilidade acima da taxa básica de juros, pelo menos. E quando que a gente usa essas aplicações? Quero trocar de carro daqui 6 meses, quero trocar de casa daqui 1 ano e utilizar aquele dinheiro. Quero fazer uma viagem daqui alguns meses ou daqui 1 ano, um casamento. Quero poupar para educação dos meus filhos, quero deixar esse dinheiro aqui para presentear o meu filho quando ele fizer 18 anos ou guardar para a festa de 15 anos da minha filha. São coisas que você não pode correr um risco, porque você está contando com aquele dinheiro.
Mas também você não precisa de liquidez, então você pode deixar esse valor rendendo acima da taxa básica de juros. E o terceiro ponto é justamente quando a gente pensa na liquidez somada à rentabilidade. Ou seja, aqui a gente abre mão da segurança. A gente sabe que eu posso pedir aquele dinheiro de volta num prazo menor. Eu espero ganhar muito acima da taxa de juros, mas eu sei que eu posso perder uma parte significativa daquele valor. E aqui a gente está falando de ações, de fundos imobiliários, de criptoativos também, de coisas que podem trazer um retorno absurdo ou podem simplesmente derreter, simplesmente acabar. E quando que a gente usa esse tipo de aplicação? Quando o prazo para que você utilize esse valor seja bem mais longo, seja bem mais estendido, e que seja um valor que você não necessariamente está contando com ele. E aqui, claro, cada aplicação tem um grau de risco diferente. Aplicar em uma empresa das chamadas blue chips é uma coisa, agora aplicar em uma startup é outra. Investir em um negócio próprio é um risco ainda maior. Então, cada tipo de aplicação existe graus diferentes dessas três características. Inclusive, existem investimentos que sacrificam duas em nome de uma. Por exemplo, um private equity. O que é um private equity? É um investimento para investidores profissionais, onde, via de regra, agora tem mudado bastante isso, mas via de regra, os prazos são bem mais alongados e os riscos são bem elevados, mas o potencial de retorno não é medido nem em percentual, é medido em quantas vezes o capital é multiplicado. E aqui a gente está falando de investidores que têm conhecimento e têm um capital maior para aplicar. Ou os fundos de investimento que invertem essa lógica. Hoje você tem aplicações com grau mais elevado de segurança, com uma boa rentabilidade e com boa liquidez também. Mas por quê? Os fundos de investimento não são aplicações puras, por assim dizer. Eles são carteiras já estruturadas e muitas vezes geridas, né, de forma ativa. Existem os fundos que são passivos, mas existe um número grande de fundos que têm uma gestão ativa. E eles buscam entregar o melhor resultado possível combinando essas três características. Então, sempre que você for analisar uma aplicação financeira para a sua carteira, pensa qual dessas três características você está abrindo mão para maximizar as outras duas. E quando você quiser colocar, por exemplo, em um fundo de emergência ou em uma aplicação para sua aposentadoria, entenda o que você deve abrir mão. Cada uma dessas características dos investimentos servem para uma função diferente e tem sim o seu lugar na carteira. A ideia sempre é que a gente possa equilibrar as três da melhor forma possível para cada objetivo de investimento, para cada prazo, para cada volume financeiro, etc. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido, né, que tenha gerado aí uma curiosidade em você, que tenha agregado valor, né, agregado conhecimento. Novamente, me siga aqui pelo YouTube, dê o seu like, deixe um comentário. Muito obrigado e até a próxima.